E aí, cara, isso eu tenho muito orgulho de contar isso, porque eu acho que isso tem uma palavra que faz parte da minha vida, que tá em voga agora, que é resiliência. Eu acho que muito mais que talentoso, eu tenho vontade de vencer. Eu tenho resiliência. Eu acho que é importante ter gente melhor que a gente, para não ter essa coisa de ficar na zona de conforto. Zona com conforto só em outras que eu frequentei quando era mais jovem. Mas aí, meu irmão, fui atrás disso. E eu fazia show com ele e tal. Ele chegava bonitão, arrumado, de cara limpa. No carro, ele já tinha um carro. E eu pegava 2 ônibus, morava na periferia, pra fazer show com ele. Chegava, não tinha camarim. Então eu trocava de roupa no banheiro ali da pizzaria, da churrascaria. Muitas vezes tava lá colocando uma meia calça que a minha irmã me arrumou, um vestido, o cara balançando aqui um negócio. E aí, tudo bem? Eu falei, não, lava as mãos primeiro, cara. Sabe, aquela coisa, o cara olhando pra mim, eu com as maquiagens do Paraguai da minha irmã, passando aqui, colocando a peruca, que o Paulo Diógenes, que faz a Raimundinha, ele foi o primeiro cara que me deu essa peruca. Uma peruca. Foi o Paulo Diógenes. Um abraço pra ele, a Raimundinha. E ali, cara, eu comecei fazendo shows, 1989. Aí falei, caraca, acho que deu já. Vou ter que sair daqui, eu não posso ficar acomodado. Quero ver se eu sou bom fazendo show sozinho e de cara limpa no palco. Mas lá você imitava ninguém conhecido, você fazia personagens... Pô, eu imitava gente de lá, imitava, como te falei, aquelas vozes que o Irã fazia, o Irã Delmar, eu também fazia, só que ele já estava com a voz mais encorpada, ele fazia com mais facilidade. Hoje eu consigo fazer. Se bem que ultimamente eu desativei o lado imitador, né? Porque tem que ficar muito focado, tem que se reinventar. Mas nessa época lá no Ceará, eu falei, não, quero ver se eu sou bom de cara limpa. E o meu sonho era fazer um show sozinho. E eu fiz. Ninguém foi me ver. Ninguém? Sozinho mesmo. Cara, eu juro, eu tenho foto aqui. 1991. Esse show sozinho de cara limpa. Onde? E aí, cara, depois de muito tempo, a minha mãe mandou essa foto pra mim, eu soube porque que nada deu certo naquela noite. Sabe por quê? Você não vai acreditar. Era sexta-feira 13. Cara, eu não acredito muito nisso, mas eu fui ver essa foto e falei, caraca, sexta-feira 13, o meu primeiro show de cara limpa, tudo deu errado, o som não funcionou, porque eu usava como vinheta, pra quem é mais jovem, fita cassete. Desses aparelhinhos. Isso, aí a gente cortava a fita e deixava só a abertura do show, os playbacks pra imitar os cantores, as vinhetinhas. Eu sempre fui um cara muito de rádio, assim, de... Deixava organizado. Tudo, né, organizado, a vinheta de abertura e tal. E aí, nessa noite aí, cara, o deck, né, comeu a fita, o som não funcionava, ninguém foi me ver, choveu. E eu lembro dos garçons falando, caramba, esse pessoal aqui traz esses humoristas que não são famosos, pô, filho da puta aí, pô, não vem ninguém pra ver a gente, não ganha o couvert. Aí sabe que o couvert pagava os garçons, né? Então, foi isso, cara. Comecei no primeiro show, daqui a foto. Tá aí? Aqui, ó, não deixa eu mentir. Essa câmera pega? Tem que virar. Tem que dar um zoom aqui, o novinho. Vê aí, dá pra ver? Aí, ó. É você? Tem ela com a matéria. Tá. Ó, o Wellington Muniz faz imitações. Tem aqui, ó. Aqui tem uma foto melhor. Tá vendo aqui a data? Ó. Cadê? Sexta-feira, dá pra ver. 13 de dezembro de 91? Isso, amigo. Caramba. Primeiro show de cara limpa. Caramba, olha aqui. Eu tenho outra foto até maior. Aqui que dá pra ver. Eu fiz o curso de radialista. 95, cara. Caramba. Tá quase... redondinho. Você tá no caminho aqui de virar ele um dia, o rosto dele. Mas você falou pra eu mostrar aquela magrela, né? Puta, aquela magrela, tu vai ficar com a carteira... Primeira carteira de trabalho aí. Cara, nada a ver, né? Era outra pessoa. Cor e o osso, a escova de dente, osso e pelo. Olha só, mano. Era muito louco. Então, cara, tem muitas histórias assim. E eu tive problema na voz. Naquela época? Eu tive um micronódulo, que é uma espécie de calo na prega vocal. Pode falar prega vocal, tá? Mas não é a corda vocal, é porque parece corda de violão, né? Sim. Nós temos aqui para emitir o som, mas pode falar prega vocal. Então eu tive numa prega vocal esse calo. Aí, meu irmão, lá vai tudo de novo. Sem grana. Fazer exames na Santa Casa lá do Ceará para tirar esse calo. Aí, pô, tinha que fazer uma endoscopia. Na época não tinha essa coisa de pelo nariz, esse caninho, sabe? Nasolaringoscopia, que é bem pequenininho. Na época era uma mangueira assim de jardim. Caramba. Colocava meio litro de xilocaína na goela, botava lá pra fora, quase chamava o Hugo ali.
para ver o problema. Aí eu fui tratar o problema. Eu tive sempre sorte com pessoas que me ajudaram, então eu sou muito grato assim, a essas pessoas. Eu lembro que uma fonoaudióloga na época muito famosa, não sei como é que ela tá, que é a Maria Conceição N, ela me ajudou a perder esse calo e eu fui entendendo a minha voz, compreendendo a minha voz. Nunca tive uma boa dicção, mas fui trabalhando a minha voz. Então as vozes que eu queria imitar naquela época eu não conseguia. E aí com técnica, com a técnica que a gente descobre também, né? Não só a técnica que já existe, com aula de canto, eu fui aprendendo a trabalhar com a minha voz. Porque eu tinha uma voz muito fina. Ainda nessa época ainda era mais fino. Fina? Pô, 16 anos, eu tinha voz mais fina do Porque que... você tem uma voz mais grave. Eu acho que é de tanto usar, de tanto aprender. Não tô impostando, a minha voz é essa, rouca mesmo. Então, você não tá impostando. Nada, né? nada. Foi melhorando. Tá. Mas eu ainda tenho essas manias de pigarro, né? Não igual o Sérgio Malandro, que fica... Como é que ele faz? Eu não tenho. Mas eu tenho muito pigarro também. Toda hora na água. É. E eu fui me esforçando, fui trabalhando, até que eu tive a oportunidade de vir para São Paulo a convite da Jovem Pan. Ah, é? Né? Eles me descobriram. E Como? antes, só voltando, Tá. eu fiquei fazendo show, né? E eu queria trabalhar em rádio, não deu certo. Que eu fui reprovado em 4 testes em 89. Só recapitulando. Tá. 5 anos depois, eu consegui trabalhar em todas as melhores rádios do Ceará. É. Comecei na Rádio Pitaguari, uma rádio pequena, e já fui, assim, 8 meses em outra. Teve uma época que eu estava trabalhando em Mas como 3 você rádios. entrou? 3. Me chamaram pra... Por causa do Essa show? história é muito legal, cara, porque... Eu vou tentar compactar. Quando eu queria entrar no rádio, eu não consegui. 5 anos depois, eu estava triste, meu pai separou da minha mãe, o ano era 1994. Tá. Meu pai... Eu lembro que os... Copa dos Estados Unidos. que o Senna tinha acabado de nos deixar falecer e tal. E aí era Copa, né? É. Ia começar a Copa em junho, julho. É. Meu pai separou da minha mãe, nós perdemos a casa. No dia da mudança, eu fui inventar de jogar bola lá com meus amigos na periferia. Quebraram o meu tornozelo. Isso, faltando uma semana para eu estrear um show numa casa lá em Fortaleza. Uma casa muito legal. O melhor som, melhor luz, tudo que o artista gosta. Cara, e eu quebrei o tornozelo faltando uma semana. E aí me deu uma tristeza, uma angústia muito grande. Porque eu fui lá nesse show, só que fiquei na plateia com o pé no gesso pra cima. Fiquei 4 meses com gesso no pé, sem poder pisar. Sem grana, nada. E eu vi todos os grandes humoristas pisarem no palco, menos eu. Fiquei mal pra caramba. Quando eu tirei o gesso, falei, o que é que eu vou fazer? Já era um pouquinho conhecido. Fui trabalhar de operador de máquina de Xerox. É sério? Sério. Meu primo trabalhava no escritório lá e Sei. falou assim, olha, tem uma vaga lá para ele trabalhar de qualquer coisa. E aí, bicho, eu entrava às 7 da manhã, ficava das, 8 até 5 horas da tarde, com hora de almoço. Não aguentei uma semana, porque eu tinha tirado o gesso do pé e tava muito inchado. Eu descia do ônibus, andava mais um pouco. Ficar de pé. Puta, aí começou a inchar e eu fiquei quase numa depressão, porque eu nunca deixei ela me pegar. E eu falei, o que é que eu vou fazer da vida? Um dia eu tava em casa, muito triste, aí um cara falou assim, olha, tá precisando de uma pessoa lá para trabalhar num programa de rádio, radionovela, essa rádio Pitaguari. É uma rádio do município de Maracanaú, mas ela vai ter um estúdio ali na Aldeota. E eu tava morando na casa da minha tia, emprestada essa casa, durante 8, 9 meses. E aí eu ia a pé, cara, mancando pra essa rádio. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim, olha, não vai ter salário pra você. Eu falei, como? Não, mas você vai aprender aqui. Eu falei, não vai ter salário, não. Porque o salário é pro apresentador do programa e pro roteirista. Eu falei, beleza, tô dentro. Aí, beleza. No outro dia que eu fui lá, o cara falou, olha, você tem muita sorte. Eu falei, por quê? Não, porque você vai receber salário. Como assim? Ué? Não, aqui o cara que escrever como apresentador não vai poder vir. Então o salário dele vai pra você, mas você tem que ajudar a escrever como apresentador. Porque tudo bem. Porra. E aí eu entrei nessa rádio, 8 meses, tirei. Você já escrevia coisa de humor? Já tal? Eu sempre fui muito preguiçoso para escrever, né? Porque era máquina de datilografar. Então eu Nossa. fazia à mão, na hora ali, fazia na mão, escrevia, passava. Até na época do Paulo Jalasca. Depois a gente vai falar disso. E aí, cara, fui lá, fiquei 8 meses nessa rádio, fiz o curso de radialista, depois fui para outra. Tinha uma época que eu trabalhava em 3 rádios, tudo de ônibus, tá? Caramba. Fazia a Rádio Povo lá de manhã, das 8 ao meio-dia, mas Saía, o pessoal me liberava antes, 1 hora antes, que tinham mais humoristas, para eu ir a pé até a Rádio Verdes Mares, que é a Rádio Globo lá, fazia um programa de meia hora, saía e ia para a Rádio Pitaguari. E ainda fazia shows
na semana em pizzaria, churrascaria, para complementar a renda, né? Claro. E tudo de ônibus, até que eu comprei o primeiro carro. E foi muito difícil, cara. Muito, muito, muito difícil. Sei que todo mundo tem uma história de dificuldade, mas eu nunca pensei em desistir. Ficava triste, mas não vou desistir.